Então vamos aqui para a próxima etapa. Nessa etapa nós vamos fazer o projeto dos controladores, né? Então vamos aqui. Só para relembrar as últimas etapas, o que que a gente fez na última etapa? A gente fez a identificação do sistema, né? E essa identificação me gera um modelo aqui, em Z. Que no caso seria esse modelo aqui, né? Que eu estou passando o mouse. Então nós vamos usar esse modelo como modelo da planta que eu vou controlar. Então, agora nós vamos fazer o projeto controlador, vamos simular a resposta desse projeto controlador, ver se atende aos critérios de controle e depois eu vou passar isso aí para o meu Arduino, rodar essa malha fechada no Arduino e comparar a resposta simulada com a resposta na prática, né? Então eu venho aqui, primeira coisa que eu vou fazer, né, no projeto, estabelecer meus critérios de controle. O que que eu quero que tenha na minha resposta, né, transitória em malha fechada com controlador. Eu defini aqui com os parâmetros, né? O tempo de amostragem, que eu defini até na planta lá, que seria na forma que eu amostro. Eu tenho que garantir que esse tempo de amostragem é igual a esse para bater os resultados certinhos. Meu fator de amortecimento aqui, que é 0,65 que eu defini. Meu tempo de acomodação de 0,4, para o critério aí de 2%, né? Só para saber aqui, ó, vamos ver aqui, qual de máximo pico. Então, esse fator de amortecimento me resulta de 6,81% de máximo pico, né, no sinal. Agora, eu vou calcular quais são meus polos em S que eu quero que sejam dominantes para apresentar essa resposta, né, em malha fechada com controlador, e vou fazer o mapeamento desses polos em S depois para em Z. Então, agora eu já tenho meus polos em Z que eu desejo. Agora eu vou inserir meus parâmetros da planta aqui, só lembrando. Esses parâmetros são os parâmetros que eu consigo aqui da toolbox do MATLAB, né? Eu vou pegar esses parâmetros aqui e inserir aqui. Eles estão um pouquinho diferentes porque eu usei outro modelo um pouco diferente, né? Então, eu vou inserir aqueles valores aqui e vou definir o que é a minha planta aqui. Então, como tem algumas coisas um pouco diferentes entre esse e o outro laboratório, né? Só lembrando aqui, esse método que nós vamos usar é similar a desse aqui do laboratório 4, né? O método, que é o controlador diretamente em Z, né? Que a gente chama de método direto usando o lugar das raízes. Então aqui eu me baseei muito nesses algoritmos aqui. Só que qual a diferença? Aqui, nesse laboratório, eu utilizei como exemplo o exemplo 4.9 do Ogata discreto, né? Na página 221. Essa planta aqui, ela já tinha um polo em S igual a zero, que no plano Z, né, representa Z igual a 1. Então, essa característica já me dá um sistema do tipo 1, né? Então, o erro em regime permanente, ao degrau é zero. A gente deseja que esse erro seja zero mesmo, né? E como minha planta, do que eu estou mexendo agora, que a gente está simulando e fazendo o trabalho, ela não tem um polo em S igual a zero, né? Então, eu vou ter que usar outro tipo de controlador. Aqui, só para mostrar aqui, ó, esses modelos de controlador apresentado aqui pelo Aniel, né? Vou passar para vocês, tem um vídeo no YouTube dele muito bom, fazendo explicações sobre controladores discretos. Nós utilizamos esse modelo aqui, que é o avanço e atraso de fase, né? Nós vamos fazer estimativa desse outro modelo aqui. Qual que é a vantagem? Eu vou usar a mesma estratégia de cancelamento de polos e zeros, né? Então, aqui eu tenho dois polos, na minha planta eu vou ter dois polos, então eu consigo cancelar esses polos aí. E ele insere aqui o z igual a menos 1, então me dá erro nulo ao degrau em regime permanente, né? Então, nós vamos usar aqui, basicamente, próximo aqui, né? Só lembrando uma coisa, esse cancelamento de polos e zeros, como essa planta minha é uma estimativa, né? Ela, ela pode errar um pouco, eu tenho uma certa incerteza associada a essa planta. Quando eu faço cancelamento em polos e zeros, na simulação esse cancelamento é exato, mas na prática ele não é. Então, é bom eu não exigir muito
dos meus critérios de controle em malha fechada do que eu desejo, né? Porque pode ser que eu não bata a simulação com a prática, que tenha um pouco de diferença aí. Só esse detalhe aí que é importante ressaltar, né? Mas aqui é basicamente o mesmo. Eu vou querer que vocês expliquem as diferenças, né? Eu até coloquei no código aqui algumas partes para vocês explicarem as diferenças, né? Explicarem o que está acontecendo aqui nesse projeto. Os projetos, ó, já falei que é similar, eu passei aqui o código, né? Vocês têm que dar uma lida e entender o que está acontecendo aqui. Faça a simulação aqui também, né? E plotar aqui. Vamos rodar esse código aqui, só para vocês verem. Para essa planta aí que eu coloquei, que eu simulei, né? Eu tive isso aqui. Esse aqui é a resposta em malha fechada com controlador e essa aqui é a resposta em malha fechada sem controlador, né? Dá para ver que eu não tinha erro nulo em regime permanente e eu ainda tinha um overshoot aqui muito grande em relação à resposta do valor final aqui, né? Então, aqui também plotei qual que é o sinal de saída, qual que vai ser meu sinal de controle para a planta, né? Olha para você ver um detalhe aqui, passa em parte de 400, né? No parte de zero. E aqui qual que é o meu erro, né? Em regime permanente. Então, fazer essas análises aí que eu quero de vocês, né? E ver se bateu com os critérios de controle. Vamos só ver aqui rapidão aqui. Aqui provavelmente você tem em... Deixa eu comparar aqui. Aqui, como eu coloquei uma referência em 1, em regime permanente vai ser 1. A gente tinha calculado 6,81, se eu não me engano. Aqui 0,07. Pode ser até um arredondamento aqui do MATLAB, né? Eu não sei. Então, tá batendo, né? Vamos ver o tempo de acomodação aqui. Tempo de acomodação de 2%. Acredito que seja aqui, mais ou menos, né? Então, 0,4 mais ou menos aí, que me dá o tempo de acomodação. E lembrando que isso aqui também é um arredondamento com menos casas decimais e pode ter batido até mais do que a gente pensa, né? Então, me resultou aqui no meu GC, só colocar aqui, ó, GC, só que esse GC aqui é sem o ganho, então eu coloquei aqui GC final, só para mostrar a vocês aqui, que é meu GC com o meu ganho, né? Então, essa aqui. Isso aí vai resultar, se eu fizer a inversa disso aqui, né? Ou, inversa não, a representação em equações das diferenças, eu vou ter esse U de N aqui que eu utilizei para simular, que me resulta aqui nesse U aqui, né? U. Aí o que que eu vou fazer aqui? Esse aqui é a minha equação que eu vou controlar, né? Só lembrando aqui, eu coloquei o U, só para representar aqui. Esse aqui é atrasado de 1, atrasado de 2. Esse aqui é meu erro atual. Esse aqui é meu erro atrasado de 1. Esse aqui é meu erro atrasado de 2, né? Então, esse aqui é a minha resposta. Eu vou pegar isso aqui. Esse aqui não, na verdade, esse resultado aqui, né? Dá para ver que ele está dividindo aqui, porque ele não mostra no formato dividido. Mas isso aqui seria tipo um parâmetro assim, né? Então, mas eu posso copiar diretamente essa equação aqui e vou passar para o meu controlador. Só lembrando aqui, ó. A gente descer aqui, é aqui que vai inserir. Então, você vai falar U de K é igual ao Ctrl V no que você achou lá, né? Na sua resposta. Então, nesse programa aqui, só para estabelecer, eu vou coloquei uma referência de 1000, você pode mudar isso aqui para outro valor. Inclusive, é interessante no relatório você comparar outros valores aí para saber se está batendo para todos, né? Que é o ideal que a gente queira. A gente vai setar a referência e vai seguir a referência. E aqui, qual que é o tempo total? Ele vai rodar durante 2 segundos e vai parar, né? Então, ele vai rodar durante 2 segundos, vai parar e vai me dar uma saída
aqui que eu vou ver no Serial Monitor. Esses são os valores reais que eu estou jogando no meu sistema, ele está fazendo a malha fechada, não sei se dá para ver aqui, ó. Aqui eu estou fazendo um loop, em que eu estou estabelecendo aqui, ó, 10 milissegundos de tempo, e eu estou imprimindo os valores aqui da saída, né? Valor zero e aqui a saída. Vocês vão pegar esses valores aqui e vão jogar aqui na saída. Então, esses valores ali são resultantes do Serial Monitor lá. Aí, só para vocês verem, isso aqui, para os meus dados que eu simulei antes, né? Ele me resultou nessa resposta aqui. Então, para aquele sistema, utilizando aquele controlador que eu projetei, eu tive essa resposta. Ela está aqui, dá para ver que está bem próxima. Tá, o simulado está até um pouquinho mais atrasado do que o amostrado, parece. Está um pouquinho diferente. Você pode até comentar o que você acha que está diferente aí no relatório, mas quando a gente dá um zoom, deixa eu dar um zoom aqui melhor. A gente pega aqui um zoom nessa parte, dá para ver que eles não são exatamente iguais, né? Eu tenho um ruído no meu sistema e esse ruído ele é medido pelo meu conversor analógico digital também, né? Eu até coloquei um capacitor, mas não quis nem colocar um muito grande porque eu queria que vocês visualizassem que na prática a gente vai ter esse ruído, né? Mas dá para ver que ele segue bem próximo esse sinal aí. E na média ele tá até dá para parecer até que o sinal vermelho ele é mais ou menos a média dos outros, né? Ele tá seguindo a referência aí. Vamos ver aqui só para eu esqueci de colocar. A gente quer erro nulo em regime permanente. É claro que tem a variação aí, né? Mas dá para observar aqui que você tem 1000, que seria 1000 milivolts, e ele está seguindo aproximadamente 1000. O que ele não segue 1000 pode ser até um ruído de medição aí, né? Ou uma resposta a esse ruído de medição aí também, né? Então é isso. Quero que vocês analisem esse projeto aí, que vocês realmente peguem o programa, analisem, veem, porque aí a gente está dando um significado prático que a gente viu. Que essa planta aí, no caso, esse sistema que eu apresentei de forma genérica, mas poderia ser, por exemplo, a tensão do motor e a velocidade que ele está rodando, né? Eu poderia estar controlando um controle de nível, poderia estar controlando diversas coisas aí, e esse circuito é um circuito real que representa várias partes, né? Que a gente tem na prática, como saturação, né? Não linearidades que acaba tendo, várias coisinhas aí que são específicas do sistema real e aplicando o que a gente aprendeu na prática, né? E ver que a gente tem aproximadamente a mesma resposta, né? Que é interessante. Então é isso aí que eu tenho para apresentar aqui e espero que vocês façam um relatório abordando aí as partes e também incluam partes que vocês acharam interessantes aí. Então é isso.